Abra sua Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus. Livro do profeta Abacuque. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Aqui o nosso irmão, pastor Marcelo, qualquer coisa, chefe, pode puxar aqui se eu falar alguma coisa, tá? Nosso professor ali, irmão, é um dos nossos professores da universidade. Bom, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Você achou o capítulo 3 do livro de Abacuque? Glória a Deus. Eu vou tentar pregar, irmãos. Os irmãos cantaram aqui, meu coração já se derreteu todinho aqui, viu, irmãos? Depois aqui, as irmãs ali do Santa Cecília cantaram, depois do Kenan. Os livros que vocês cantaram marcaram muito a minha vida. Os irmãos cantaram ali, meu coração ficou todo quebrado. Eu vou tentar pregar alguma coisa de Deus para o seu coração da Santa Cecília. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Você encontrou? Diga amém. Amém. Vamos ver? Diz assim: a ação do profeta Abacuque sobre o errante. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Amém? Só quem tem um desejo de um avivamento e pode dar glória a Deus. Se o desejo for verdadeiro, dê o seu melhor glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, o livro do profeta Abacuque, ou profeta Abacuque, é um profeta que pouco se sabe a respeito, a não ser que ele era levita. Sabemos isso por causa do seu livro, escrito pelo último capítulo, capítulo 1 lemos. Não sabemos qual é a família, qual é a origem, se ele passou por alguma escola de profetas, não sabemos. Sabemos que o profeta Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. Profetizaram no mesmo período. Também sabemos, meus amados irmãos, que o profeta Abacuque exerce seu ministério antes da invasão babilônica, antes que Babilônia se torne a potência que julgaria o povo de Deus. Também percebemos que o contexto histórico do livro de Abacuque, meus irmãos, é caótico, é triste, a situação é terrível. Nós olhamos para a Bíblia e percebemos que Abacuque, quando ele começa a profetizar para ajudar, o povo está distanciado de Deus, não está ouvindo nem observando as orientações divinas. O povo não está observando a lei. Nós observamos também que não era somente o povo, que os sacerdotes que exerciam a responsabilidade de ensinar a lei também estavam omissos às suas responsabilidades, estavam deixando a desejar as suas responsabilidades. O povo então caminhava desorientado, fazendo aquilo que bem lhe agradava, aquilo que bem vinha ao seu coração. E o rei que se assentava no trono naquela época, naquele período, o rei Jeoaquim. A história nos conta que Jeoaquim era um rei ímpio, Por não bastar de ser um rei ímpio, o rei Jeoaquim era interesseiro. Por não bastar por ele ser ímpio e interesseiro, a história ainda diz que ele maltratava as pessoas piedosas que viviam em Judá.
Sem contar todas estas coisas, ainda o maior erro de Joaquim foi tentar calar toda a voz profética que Deus levantara nesta época. Mas eu observo, meus irmãos, que por mais que o homem ímpio e impiedoso tente calar a voz dos profetas do Senhor, Deus sempre permanecerá em Israel. Deus sempre permanecerá, levantando uma voz profética para a geração. Meus queridos irmãos, é neste contexto que Abacuque surge, que Abacuque aparece trazendo uma mensagem muito simples. Abacuque, ele se dirige, meus irmãos, ele se dirige no seu livro para os remanescentes de Judá. Abacuque, ele apresenta, meus irmãos, ele questiona, ele indaga a Deus. Abacuque tem a preocupação, e é um dos poucos profetas que questionam e indagam a Deus. A Bíblia nos diz, já no seu livro, Abacuque quer saber a razão pela qual Deus permite que Judá permaneça vivendo de maneira tão dissoluta, de maneira tão pecaminosa, cometendo atos tão abomináveis. Abacuque quer saber, porque Deus ainda não se posicionou. E a Bíblia nos revela que Deus responde. Deus responde para Abacuque dizendo para ele que ele levantaria uma nação que julgaria o povo que estava distante, que estava longe, que estava disperso, que estava servindo aos judeus. Quando Deus responde a Abacuque nasce no coração dele outro questionamento. Ele pergunta para Deus, porque Deus revela para ele, diz que ele levantaria os caldeus ou os babilônicos. Abacuque agora pergunta para Deus por quê? Qual a razão de Deus levantar uma nação ímpia para julgar? Por quê? Não, Senhor, vai julgar o teu povo. Uma nação ímpia para julgar o teu povo. Deus também responde a Abacuque. Deus se dirige a Abacuque e diz para ele: a nação ímpia que vai se levantar para julgar o meu povo, eu também vou julgar ela, meus queridos irmãos. E assim os dois primeiros capítulos de Abacuque tenta nos mostrar de uma maneira simples e de uma maneira clara uma coisa que eu tenho dito nos últimos dias muito lá na nossa congregação, é que nada foge ao controle do Deus Todo-Poderoso. É isso que Abacuque tenta mostrar, irmão, nos dois primeiros capítulos. É isso que Deus, por intermédio da boca do profeta, ele tenta mostrar que nada foge ao controle de Deus. Isso é tão prova, meus irmãos, que Abacuque encerra o capítulo de número 2 falando o seguinte texto, versículo 20, ele diz: mas o Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele todas as nações. Abacuque entende, Abacuque percebe que nada foge ao controle do Deus Todo-Poderoso. Abacuque entende que a nação de Judá está sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Abacuque entende que a nação ímpia que Deus levanta também está sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Abacuque entende que Deus julgaria a nação que se levantou contra o seu povo. Então ele começa a escrever, ou ele começa a cantar o capítulo 3. Ele começa a cantar, porque o capítulo de número 3 é um cântico de Abacuque. Ele vai cantar. E ele começa, este capítulo 3, ele se divide em 4 partes. Porque na primeira parte nós vemos que
no louvor de Abacuque, ele apresenta uma oração. Ele diz, oração pelo errante. Uma oração de humilhação. Ele apresenta uma oração de humilhação. Um pedido de misericórdia, os 2 primeiros versículos. Depois Abacuque começa a exaltar a grandeza do Deus Todo-Poderoso, a partir do verso 3, quando ele começa a dizer, Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Abacuque começa a engrandecer aquele que está sentado no trono. E ele continua a percorrer o capítulo 6, e ele já se humilhou, já exaltou, agora ele lembra dos feitos do Senhor, das grandes obras, as quais Deus realizara, das grandes obras, das quais Deus efetuara. Mas Abacuque não para por aí. Quando ele termina de lembrar dos feitos, das obras do Senhor, ele demonstra, nos últimos versículos, a partir do versículo de número 16, ele demonstra uma fé inabalável, que não pode ser abalada, quando ele começa a narrar e a dizer, meus irmãos, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vagas, mas eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exaltarei ao Deus da minha salvação. Abacuque apresenta essas 3 divisões, e nós queremos nos ater na primeira, na oração de súplica de Abacuque, no começo do capítulo de número 3. Porque nestes 2 versículos Abacuque vai apresentar para nós, meus irmãos, segredos para alcançarmos aquilo que ele está pedindo de Deus. O que é que ele está pedindo? Um avivamento. O que Abacuque está pedindo de Deus? Abacuque está suplicando e pedindo a Deus um avivamento. Para falarmos sobre avivamento, meus irmãos, é preciso entendermos o que significa a palavra avivamento. A palavra avivamento, ela significa, meus irmãos, dar vida ao que está morto. Aleluia, meus irmãos. Você não deu glória a Deus, você perdeu tempo. Aleluia. Vou repetir para você ter a oportunidade de glorificar. Avivamento significa dar vida ao que está morto. Abacuque está fazendo esta oração, está fazendo este clamor, e está pedindo de Deus um avivamento. Mas eu olho para os nossos tempos, irmãos, e percebo que nós já vivemos dias de avivamento. E observo que o que nós realmente precisamos é de um reavivamento. Um reavivamento é o que nós realmente precisamos. E o significado de um reavivamento é ser reinflamado. O segredo de um verdadeiro reavivamento, ou seja, o significado de um verdadeiro reavivamento, é atiçar. Não tem quando você vai acender o fogo lá na sua casa e o carvão é ruim, você tem que soprar, atiçar o fogo. É reavivar. É dar vida àquilo que estava vivo e morreu. Isso é reavivar. E Abacuque apresenta aqui, irmãos, 4 coisas que é de sublime importância para um reavivamento. Qual é a primeira? A oração. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, pode ficar tranquilo, irmãos. No final, Jesus vai te tocar com muita graça. Ele não
Amém? Glória a Deus. Primeiro, a oração. Meus irmãos, eu folheio as páginas da Bíblia Sagrada e eu percebo que patriarcas oraram ao Senhor. Eu olho a Bíblia e percebo que pessoas anônimas oraram ao Senhor Deus. Eu percebo que levitas, com a arte de louvar ao nome do Senhor, não deixaram a oração fora, mas trouxeram, agregaram a oração ao seu louvor. Eu percebo que líderes natos não se espelharam ou se basearam somente no seu conhecimento de liderança, mas agregaram a oração ao seu conhecimento de liderança. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu percebo que governadores exemplares, a quem dera se nós tivéssemos governadores como a Bíblia nos relata a respeito de uns, mas eles também não deixaram, não abriram mão da oração, trouxeram junto do seu governo o contato direto com o Deus Todo-Poderoso. Mas a igreja neste século, a igreja neste tempo, está abandonando o princípio da oração, está deixando de lado o princípio da oração. E eu observo, meus queridos e amados irmãos, que quando eu paro de orar, eu começo a perder um relacionamento íntimo e direto com Deus. Eu não sei se vocês, mas eu percebo isso. Quando eu fico um dia sem me prostrar para a Wesley, sem eu dobrar os meus joelhos para bem dizer, para levantar muitas vezes só chorar, eu percebo que eu me distancio um pouquinho de Deus. Mas quando eu sigo todos os dias fiel, buscando ao Senhor Deus, parece que a cada dia Ele está mais perto de mim. Parece que a cada dia o seu poder se aperfeiçoa mais nas minhas fraquezas. A igreja do nosso século tem abandonado o princípio da oração. O primeiro avivamento da história bíblica, no livro do Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 6, a Bíblia fala, no versículo de número 26, a Bíblia fala de um homem por nome de Enos, que provocou um avivamento na sua época, porque ele primeiro começou a buscar o Senhor. Não pode ser só um, pode ser só um no seu tempo, mas tenha certeza, vai produzir efeito. Pastor, eu estou falando sozinho lá dentro da minha casa. Pode ficar tranquilo, meu irmão, vai produzir efeito, vai surgir efeito. Um dos maiores avivamentos da história bíblica, no Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, acontece depois de uma campanha de oração, depois de um período de oração, depois de longos dias de clamor, de súplica, de intercessão, de gemidos. Mas a igreja do nosso tempo tem abandonado a oração. Mas o Senhor nesta noite quer te trazer de novo, meu irmão. Ele está te convidando nesta noite para o altar da oração. Ele está te convidando para o altar da intimidade. Pastor, tem muito tempo que eu não sei o que é dobrar os seus joelhos. A partir de hoje, irmão, você vai sair daqui com um desejo, com o seu coração inflamado, meu irmão, para passar a noite, essa noite. A vigília hoje vai aumentar a quantidade de pessoas. Alabaçuiri, Nicanda, Alabaxandarai. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito de Deus vai fazer nascer dentro do teu coração o desejo pela oração, o desejo pelo clamor, o desejo pela busca constante da presença de Deus.
Abacuque diz, eu ouvi e temi a tua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Ouvir, meu irmão, é diferente de escutar. Quem escuta não guarda. Quem ouve guarda. Quem escuta não observa. Quem ouve, guarda e observa. Então, meu irmão, para que o avivamento chegue na sua vida é preciso orar. Mas é preciso ouvir. Ouvir o que, pastor? Aleluia, Deus! Não existe avivamento, meu irmão. Nosso pastor um dia desse falou na sede. Não existe avivamento, não existe mover de Deus sem primeiro a palavra, sem primeiro ouvir Deus falar. Você não vai ouvir Deus falar sentado na frente da televisão. Você não vai ouvir Deus falar, meu irmão, fazendo qualquer outra coisa. Sabe que você ouve Deus falar? É o Espírito. Hora. E Deus tem um conselho poderoso para a tua vida. Nesta hora que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Eu olho para a Bíblia. E eu vejo que Josafá promove um grande avivamento, porque ele separa 7 sacerdotes e os envia por responsabilidade de ensinar ao povo a palavra do Senhor. Eu olho para a Bíblia e vejo o rei Josias promovendo um grande avivamento, porque Hilquias, reformando o templo, ele encontra a palavra do Senhor e ele leva para o rei. O rei disse, não, esse negócio tem que ser anunciado, tem que ser colocado para o ouvido do povo. E a Bíblia diz que o povo para ouvir. E quando o povo para ouvir, o coração do povo é tocado pela palavra. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel estava lá dentro de Babilônia. Deus agarra ele, leva para o meio de um vale de ossos secos, coloca ele no meio de um vale de ossos secos, e a pergunta de Deus para Ezequiel é a seguinte: poderão viver estes ossos? Ezequiel diz, não sei, Deus, tu sabe. Deus diz, pode. Como é que é? Eu vou correr dentro desse vale? Como é que é? Eu vou cantar aqui dentro desse vale, nada contra os cantores. Como é que é? Eu vou dançar aqui dentro desse vale. O Senhor disse, não, Ezequiel. Tu vai verbalizar. Tu vai profetizar. Profetizar o quê, Senhor? A minha palavra. A minha palavra é a palavra. Não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem palavra. Não existe mover do Espírito sem a palavra. Final do ano passado eu fui levado para pregar lá no último culto do ano do Ministério da Nova. Quando eu cheguei lá, o pastor disse 15 minutos para pregar. Eu falei, não, pastor, vou ficar sentadinho, o senhor pode ficar aí, abençoado. Só me dá o dinheiro para voltar para casa amanhã. Ele me olhou. Aí o vice dele falou, não é só louvor, tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Glória a Deus! Cantaram 3 horas, irmãos. Cantaram 3 horas. 3 horas de louvor. E o pastor disse 15 minutos para pregar. O vice dele foi lá, falou com ele, voltou. Aí disse, ele vai te dar 30 minutos. Eu falei, eu vou pregar uma mensagem bem curtinha. Eu só falei que Jesus salvava, curava e batizava. Foi o suficiente. Jesus salvou, curou e batizou. É só
profetizo a minha palavra. Sabe por quê? Porque a palavra muda a situação. Quando ele falou, quando eu comecei a profetizar, eu ouvi um ruído. Você não está vendo, meu irmão. Mas se os seus ouvidos espirituais estiverem abertos, está havendo um ruído. Aleluia, no mundo espiritual nessa hora. Está havendo um ruído no mundo espiritual nessa hora. Sabe por quê? Porque a palavra está sendo anunciada. E cada um está voltando para o seu lugar. O que é isso, pastor? Eu estou dizendo para você, para aquele que crê e acredita, que o que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Não é porque o pregador é bom, é porque a palavra está sendo pregada. Você está sentindo alguma coisa aí, irmão? Você está sentindo? Se manifesta aí, irmão. Jesus, o Espírito de Deus falou para mim que ele já começou a agir, já começou a renovar, já começou a encher, já começou a tocar. Se você sentir vontade de pular, não se espante. É o Espírito de Deus te enchendo nessa noite. Pessoas viverão experiências diferentes nessa noite, porque o Espírito de Deus vai te encher nessa noite. Ele vai trazer vida ao que está morto aí. Assim que ouviu a palavra, terceiro, o temor. A palavra de Deus vem acompanhada do temor. Na casa do Senhor, meus irmãos, aqui ainda é lugar de temor. Deixa comigo, conversando com o Eterno e dizendo não. E ele diz Glória a Deus. Aleluia. aqui ainda é lugar de temor, meu irmão. Aqui ainda é lugar de reverência. Aqui ainda é lugar de entrarmos cobertos pela fumaça. Aqui ainda é lugar de incensário. O aroma do incensário será mais forte do que o cheiro da carne. Não é por acaso. Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E eu aprendo, irmão, temor só tem quem conhece, quem tem intimidade. Temor só tem quem conhece, quem tem intimidade. Quem conhece, quem não conhece, não entende. Como eu vou conhecer, pastor? Orando. Como eu vou conhecer, pastor? Lendo. João capítulo de número 5, versículo de número 39. Examinai as Escrituras. Busque lá. Olhe lá. Porque ela fala a meu respeito. Eu vou olhar para a Escritura e eu vou temer. Porque eu vou ver que ele é santo
e ele exige santidade. Eu vou olhar para a Escritura e eu vou ver que apesar de um sentimento de ajuda, de usa, Deus o fulmina por tocar na arca, para mostrar que ele não é proprietário, pois os filhos de Abinadab estavam caminhando na frente da arca, achando que eles eram proprietários dela, e quando a arca vai cair, eles querem segurar, e Uza é ferito, e Deus fulmina Uza, ensinando-nos a temer a sua santidade, ensinando-nos a temer a sua grandeza, ensinando-nos a reverenciar a sua majestade. Para encerrar, Abacuque não disse coisa, ele disse: vamos orar, vamos ouvir a palavra, vamos temer. Abacuque não disse coisa, ele disse: vamos orar, vamos ouvir a palavra e vamos temer. E aí, pastor, se eu fizer essas coisas, eu recebo um avivamento? Não. Sem a quarta, você não recebe o avivamento. Sabe por quê? Porque a quarta é a misericórdia. A quarta é a misericórdia. Lamentações 3:2. As misericórdias do Senhor são as causas de não termos conseguido. Elas não se renovam, elas são novas a cada manhã. Que a misericórdia nós encerramos. Que a misericórdia. Que a misericórdia. Misericórdia se divide em dois termos: miséria e córdia. Miséria e miserável. Cordia coração. Deus olha para o miserável e diz: tu é miserável. Tu é miserável. Mas o meu coração é grande. Glória a Deus! Tu não merece. Tu não é digno. Mas o meu coração ainda tem espaço. Aleluia. Segunda Crônica, lá para sua vida. Segunda Crônica, capítulo 30. Versículo 9. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus. Porque em vós converteis ao Senhor vossos irmãos, fique de pé, vossos filhos. Vou repetir. Porque em vós converteis ao Senhor vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso, é misericordioso e não desviará de vós o seu rosto se vós vos converterem. Aleluia! Glória a Deus!
Sabe o que é avivamento, irmão? Avivamento não é só oração. Avivamento não é só ouvir a palavra. Avivamento não é só temor. Quando a igreja está avivada, pastor Samuel, ela está transbordando, ela está derramando, ela está jorrando, pelas portas está saindo a misericórdia de Deus. Você não merece, meu irmão. Nós não merecemos, eu não mereço, você não merece. Nós éramos projetos falidos. Mas Ele olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia. Segura na mão do seu irmão. Segura na mão do seu irmão. Segura na mão do seu irmão. Lamentações 5:21. Pode segurar na mão do seu irmão. Segura aí na mão dele. Avivamento é misericórdia. Avivamento é misericórdia. Avivamento é misericórdia. Avivamento é misericórdia. Lamentações 5:21 diz assim: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos e nós nos converteremos. Renova os nossos dias. Renova os nossos dias. Como antes. Renova os nossos dias. Estava morto, estava no cativeiro, estava esquecido, estava morto, é verdade. Mas o povo clamava, converte-nos, Senhor! Senhor, e nós nos converteremos. E Ele pede, Senhor, Ele implora, Ele geme, Ele diz: renova, renova, renova. Eu vou continuar repetindo até você entender e dar glória a Deus.